Olá, meus irmãos e amigos, bem-vindos ao Daily Devotions, o devocional diário da AD Gravataí, com a leitura do texto bíblico do programa de leitura anual. E estamos hoje iniciando o livro de Lamentações de Jeremias. Em hebraico ele é chamado Eirá. Logo após o período profético de Jeremias, que profetizou a destruição de Jerusalém, então nos anos ali que já culminaram com a invasão da Babilônia e a destruição do templo, dos muros, da cidade. Este é o ano 586 a.C., e então ele viveu, ele sentiu, ele esteve junto, estava dentro do pátio de Jerusalém quando os exércitos babilônios chegaram. Assim, Jeremias expressou, agora através deste escrito, chamado Lamentações de Jeremias, tudo que ele presenciou e aquilo que representava a cidade de Jerusalém. Ele é inspirado para, na verdade, como que fazer a voz da cidade, a voz das pessoas, a voz dos que sofreram a destruição. É como se a cidade, Sião, Jerusalém, Judá estivesse falando, se expressando. Isso é como que nós vemos o livro de Lamentações. E ele também tem todo no original, dentro do hebraico, da Bíblia hebraica, cada um dos 4 primeiros capítulos deste livro, que contém 5 capítulos, ele é como um acróstico apresentado na sequência de letras do alfabeto. Alfabeto é Aleph, Beit, Rei, Gimel, o alfabeto hebraico. Ele começa em cada versículo, então, somando os 22 versículos de cada um dos 4 primeiros capítulos, como um acróstico. E então, o 5º capítulo também ele tem um aspecto só, ele tem 22 versículos, mas ele não é um acróstico. Mas é muito interessante este formato. O livro de Lamentações de Jeremias, ele é lido todo o dia do calendário hebraico judaico chamado Tesha B'Av, ou seja, o dia 9 de Av. Este é o dia que o primeiro templo, o templo construído por Salomão, foi destruído pelos babilônios nesse dia, no ano 586, em Tesha B'Av. Depois, não por também acaso, mas no ano 70 depois de Cristo, também no mesmo dia, Tesha B'Av, 9 de Av, foi destruído o 2º templo. Não só isso, outras coisas ruins aconteceram nesse dia. Lembra dos espias que retornaram da visita da Terra Prometida? Foi em Tesha B'Av, no dia 9 de Av, que eles trouxeram uma notícia desencorajadora, trouxeram desânimo, que entristeceu muito a Deus e o coração de Moisés. Em Tesha B'Av também foi quando o exército romano destruiu a revolução de Bar Koba. Quando um judeu chamado Bar Koba, ele fez um movimento para guerrear contra Roma e foi mal sucedido. Ali eles foram mortos, milhares de judeus. Algumas outras coisas também ruins, Então é um dia que no calendário judaico, a forma que o povo judeu lembra esse dia é um dia de jejum.
Então ele é um jejum onde não colocam sapatos de couro, são sapatos simples, sandálias, né? A roupa branca geralmente, né? Sentam pelo chão, vão à sinagoga, e nesse dia na sinagoga é lido e estudado o livro de Eicha, ou Lamentações de Jeremias, porque é isso que nós vamos ver, né? Jeremias começa dizendo: a cidade que antes era cheia de gente, agora está deserta. Então ele fala do antes, o que era Jerusalém, debaixo de uma glória, uma graça, né? Um mover de Deus, aquele povaréu, o povo de Israel todo subindo para celebrar as festas em Jerusalém. Era algo extraordinário. O próprio salmista Davi, ele fala com saudosismo, né, sobre como que era o movimento do povo subindo para Jerusalém. Daí foi inspirado o Cântico da Ascensão, né, os 15 capítulos de Salmos. E é muito lindo, né? Agora, antes ela era grande, Jerusalém entre as nações, agora é sozinha como uma viúva. Antes era rainha de toda a terra, agora é escrava. Então, aqui ele vai dizendo: Judá foi levada para o exílio, pois o Senhor castigou Jerusalém. Por quê? Por causa dos seus muitos pecados. A idolatria tomou conta, todos se desviaram, né, da vontade do Senhor, da palavra de Deus, e assim a bela Sião, né, ela foi despojada de toda a sua majestade. E assim Jerusalém se lembra do seu antigo esplendor, né, mas como pecou terrivelmente, foi por isso que foi jogado como um trapo imundo. Ela viu como o Jeremias, né, esse profeta, os estrangeiros profanarem o templo sagrado, né, o lugar em que o Senhor proibia de entrar. Não era qualquer um que entrava, mas ali entrou o exército da Babilônia no lugar santíssimo, saqueou os tesouros de ouro, a Arca da Aliança, né? E assim, agora Jerusalém começa a se expressar, né, na inspiração do profeta: me rebelei contra ele, vejo a minha angústia, pedi ajuda a meus aliados, meus sacerdotes e meus ídolos. Senhor, vê minhas angústias, meu coração está aflito, rebelei terrivelmente contra ti, a espada, né, mata as pessoas, meus gemidos, veio me consolar, souberam da minha desgraça. São tudo expressões que agora Jerusalém está se referindo. Mas também dentro desse ambiente, a lamentação é tão terrível, né? As mães clamavam: estamos com fome, sede, houve canibalismo devido à terrível fome que se abateu na cidade, as crianças morrendo, né? E aqui então ela diz assim: não se permitam descanso algum, nem deem alívio aos seus olhos. Levantem-se no meio da noite e clamem, derramem como água o coração diante do Senhor. Levante as mãos em oração, suplique por seus filhos, pois desfalecem de fome na rua. Então é um livro que retrata exatamente o sentimento daqueles que amam Jerusalém, mas que viram ela destruída. Paulo escreve ao Filemon, é um capítulo pequeno. Nas Lamentações vamos ter mais 2 dias, né? São 3 dias neste livro, mas Filemon é só hoje, pois é apenas um capítulo de uma experiência espetacular que o apóstolo Paulo compartilha com um filho na fé chamado Filemon, pois um dos servos, escravos de Filemon, ele é preso e na prisão com Paulo ele se converte ao Senhor. Agora liberto, Paulo devolve ele, este Onésimo, né, para Filemon, a fim de que ele receba como um irmão, não agora mais como só um escravo, mas alguém que vai ser diferente, né? As virtudes de um novo nascimento vão fazer parte da vida de Onésimo e vai compartilhar. E Paulo dá o testemunho deste homem para Filemon. O Salmo 101
né, ele expressa o coração de alguém que é o Salmo de Davi, né, que celebra ao Senhor: viverei com integridade em minha própria casa, não olharei para coisa alguma que seja má ou vulgar, né, porque ele experimentou essa também queda, né, quando ele tirou os seus olhos das coisas que eram saudáveis e veio a errar. Provérbios 26:20, sem lenha o fogo apaga, sem intrigas as brigas cessam. Deus nos abençoe.